Minha casa é de oração e não de instrumentos barulhentos. Mensagem do dia 9 de julho de 2004. Jesus, entraste na minha casa quantas vezes, como quiseste, e nunca te repreendi nem te maltratei. Então, por que fazes o que não deves? É querer conversar comigo desse jeito, num gesto que só os contra a Igreja Católica fazem. O que fizeram foi para estragar o silêncio em minha santa casa. Não basta o sofrimento que venho passando? É escândalo por toda parte, palavrões, nudez e fome pelo dinheiro. Até vocês, meus sacerdotes, para verem minha casa cheia, aceitam tudo como todos querem. No começo não era assim. Havia respeito, muito amor, compreensão e justiça. E agora, onde está tudo isso? Pelo menos os sacerdotes deveriam cuidar melhor de minha casa. Estou em silêncio dentro do sacrário. Quando entras no hospital, já vês uma placa. Silêncio, não fale alto. Quer dizer, muitos estão sofrendo e não pode haver barulho. E por que comigo tens que ser diferente? Estes gestos que vêm aumentando, isto está fora do regulamento. Minha casa é de oração e não de instrumentos barulhentos. O inimigo procura fazer confusão de um lado e de outro. Quando foi para me prender, só se ouviam gritos e palavrões. Na hora da crucificação, fizeram da minha túnica uma peça, como se nada valesse. Então tiraram a sorte para ver quem ficaria com ela. O mesmo agora vem acontecendo. O que o meu inimigo quer é que haja jogatina em redor de minha casa, bebedeira, muito vício e falta de respeito. Isto não é festa, é sim desordem. Pedro fala. Já não chega o que o diabo vem fazendo com o nosso mestre, tirar o lugar dele do centro da igreja, para quando chegar o momento, ele ir se pôr em seu lugar, que é de Jesus, o Salvador da humanidade. Este que veio para dar a vida e não tirar? A humanidade está caindo no abismo, principalmente a maioria que está tomando o rumo errado. Irmãos, não abram mão. Fiquem como vem fazendo. Entrem em oração a todo momento que puderem, porque o sangue vai se derramar sobre esta terra. O intruso já cercou este planeta por toda a parte. Os homicidas estão prontos para atacar, e com isso morrerão bilhões na face da terra, achando eles que irão se salvar depois da morte. Mas este veneno é mortífero e não tem volta. Só os escolhidos é que nada irão sofrer, porque estamos vendo que a mão do Senhor está sobre vós, filhos da luz. Aconcheguem-se, unam-se, para que o momento que vai chegar, todos estejam em oração. O remédio só faz efeito para quem o toma com fé, porque sem fé nada se alcança. Jesus e Pedro. De pedir para alguém aí em Portugal, se depois eu entrar em contato com o seu Martins e pedir para ele, se for possível, ligar para mim, que eu tento ligar para ele e não consigo. Só ele ligando para mim que a gente consegue conversar. Então, se alguém lá em Portugal que esteja ouvindo, né, depois podia passar esse recado para o seu Martins, para ele poder ligar para mim, que eu gostaria de falar com ele, tá? Obrigado. E outra coisa também, agradecer pela colaboração de algumas pessoas em ajudar lá, né, em colocar aquele toldo em cima da igrejinha, em Pissarras. Tem a foto ali que podia colocar aí para o pessoal ver, que já estava muito já desbotado, já estava se rasgando já aquela lona com a palavra Deus. Essa era de antes, né? Ela estava se rasgando já e estava muito desbotado, já estava se desfazendo. Então a gente fez um novo lá. Até poderia ter ficado maior um pouquinho lá, tá vendo, Lucas? E o site embaixo poderia ficar maior. Mas depois vamos ver se a gente consegue arrumar aquilo ali ainda. Mas as pessoas já dizem que isso ali já é um ponto que chama atenção, né?
como é que se diz? Tem um ponto... as pessoas já marcam o lugar, né? Tipo, ó, lá a referência, né? É uma referência já aquilo ali. Isso. Então a gente agradece as pessoas que colaboraram, né? Que ajudaram. Falando sobre essa mensagem, e ela de 2004, Jesus já vem falando sobre o perigo que está correndo, né, a humanidade, e não tem mais volta. Aqui fala que um intruso já cercou este planeta por toda parte. Isso quer dizer as bombas, né, estão colocadas em cada país. Hoje a gente está vendo ameaças, né, de um país para o outro. Isso é a hora que começar a soltar essas bombas, como diz aqui a mensagem, que não tem como ir contra, né? Mas a pessoa diz, Deus, né, Deus vai intervir, que não vai acontecer isso. Não, mas o pecado é tanto sobre a terra, o Satanás foi tão esperto que ele foi colocando aos pouquinhos, né, as coisas que ele queria na cabeça do ser humano para ir se afastando de Deus. Os dirigentes da igreja e cada vez colocando Deus abaixo, né, abaixo do homem, como vocês estão vendo hoje, que não precisa mais se dobrar o joelho, tirando o sacrário dentro da igreja, deixando as pessoas entrar bem do jeito como querem dentro da casa de Deus. Então o que o ser humano esperaria, né? Dando todo o ouvido ao Satanás, o que você esperaria da atitude do Satanás? É cada vez fazendo isso como ele está pedindo e botando na cabeça do ser humano, desprezando a Deus, desprezando as coisas sagradas. O Satanás cada vez vai tendo mais força, vai colocando cada vez mais coisas ruins na cabeça do ser humano e fazendo o que estão fazendo, né? Fabricaram bombas enormes, isso não tem mais como voltar atrás. E agora que a gente está vendo um ameaçando o outro. E quando acontecer isso, as pessoas vão ficar apavoradas, vão se ajoelhar, pedir perdão a Deus no que fizeram, mas daí já é tarde. Por isso que Deus está, através desse profeta, mandou essas mensagens para esclarecer cada vez mais, não só bastando a Bíblia, mas agora esse livro, a Palavra Viva de Deus, que o homem também está recusando. Tanta chance que o ser humano está tendo e o ser humano recusando, preferindo ouvir as coisas do mundo, preferindo seguir o mundo. E como eu, essa semana eu estive lá em Pissarras, falando um pouco sobre esse assunto para as pessoas que estavam lá dentro da igreja, a gente não se preocupou só com o alimento, mas também alertar a essas pessoas, que a maioria deles são pessoas sem estudo nenhum, né? A gente também não tem, bem dizer, estudo nenhum, mas graças a Deus a gente foi orientado pelo nosso pai, pelo nosso profeta, e hoje a gente pode passar isso que a gente aprendeu, né? Não só o que ele fez, né, em ajudar o próximo, mas também falar a verdade, para as pessoas se prepararem para, na hora do aperto, na hora da cilada maior que o Satanás vai armar, as pessoas estarem cientes de dizer o não, como eu falei lá. Então eu falei várias coisas, foi muito interessante e muito bom quando a gente fala das coisas de Deus, porque depois eu pedi para o Edmar ler uma mensagem, eu fechei o livro grande que tem lá dentro da Bíblia, da igrejinha, ele abriu o livro e veio confirmando tudo que a gente estava falando, sabe? Foi muito interessante aquilo ali. Então, falando sobre a implantação do chip, que eu expliquei bastante para eles, e claro que as pessoas que estão numa miséria, é muito difícil das pessoas negarem esta proposta que vai vir, né, para todos mudarem de vida, mas sempre a gente alerta eles, né, mas só que no fim as pessoas vão ser proibidas de falar em Deus. Tudo que as pessoas têm dentro de casa, imagens, crucifixo, Bíblia, isso tudo vai ser retirado dentro da casa. As pessoas não vão poder mais adorar, né, a imagem de Jesus.
Isso tudo vai ser retirado. Eu dei um exemplo de outros países que já o comunismo já tomou conta, e a gente vê pela internet os guardas, né, daqui de cada país entram dentro da casa das pessoas e retiram tudo que tem de imagens, de Bíblias, eles jogam fora e botam lá o rosto daquele presidente daquele país e a lei dele. Então isso que vai acontecer por todo lugar do mundo, né? Então a gente sendo firme, mesmo a gente ficando sem nada, como a gente já tem isso na cabeça, né? A gente tem que ser firme, tem que ter a fé viva de que Deus vai voltar para resgatar a gente, que vai estar adorando a um só Deus, que é Ele, né? O próprio Jesus. E essas pessoas que deram ouvido a Satanás, deram ouvido ao homem, tirando essa imagem da cabeça das pessoas, de proibir, dobrar, quando essas pessoas verem Jesus voltando, descendo do céu, essas pessoas vão se arrepender, mas daí já é tarde. Aí as pessoas vão ver na grande armadilha que caíram, como diz aqui, né? Essa mensagem aqui também fala um pedacinho aqui do abismo que essas pessoas estão indo, que não tem mais volta. Então a gente só tem que agradecer, nós aqui, a família, vocês que estão também acompanhando a obra, a Palavra Viva de Deus, a gente só tem que agradecer todo dia de joelho por a gente ser instruído, por a gente ser tocado por Deus, porque se a gente não fosse tocado, a gente também não estaria nesse caminho. A gente pode ver, vocês notando também, a gente fala para as pessoas não se convertem, porque elas têm que pedir também a conversão, elas têm que mudar de vida. Não só basta a gente falar e também querer ou exigir, né? As pessoas também têm que lutar. Assim, um exemplo, mais ou menos, quando Jesus estava aqui na Terra, ele não curava todos, porque ele falava, né? A tua fé que te salvou, a tua fé que te curou. Então a pessoa também tem que ter fé, tem que pedir, né? Para implorar por Deus. Porque se a pessoa não acredita, não adianta a gente só falar das coisas de Deus, fazer um benzimento, fazer uma oração, pedir para aquela pessoa. Se ela não acredita, não adianta, não vai ter, né, o que a pessoa espera. Se ela não tem fé, o que adianta, né? O próprio Jesus, ele podia curar todos que passavam por ele, mas não era todos que era curado, porque a pessoa não tinha fé, não acreditava no poder de Deus. E isso está acontecendo hoje muito mais. As pessoas acreditam, não, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu bom emprego, eu não vou precisar de tal fulano, de tal fulana. Né? Se acha que é superior a todos, né? Muito mais isso ao ser humano pensar que não precisa de Deus. Depois as pessoas vão ver que sem Deus a gente não é nada. Né? É a armadilha do Satanás, que ele, assim como Deus luta para depois também arrebatar, né, aquelas pessoas, os filhos da luz, assim o Satanás também luta para puxar as pessoas para o lado dele, para depois levar para o mesmo caminho, para o mesmo buraco, o inferno, né, aonde ele vive, né, para o sofrimento eterno, né. Então, para onde ele foi mandado, ele também quer levar uma boa parte da humanidade. E as pessoas, todos nós temos inteligência, todos nós temos capacidade de saber o que é o certo, o que é o errado, para não cair nessa armadilha.